Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 27. Grande Deus. Aleluia. 27. Amém? Amém. Amém. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu vim para chamar mas aqueles que são enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos mostra o porquê ele veio para a Terra. Qual era o motivo de sua missão? Ou seja, ele mostra que ele veio à Terra para que ele possa vir, resgatar e curar todos os necessitados, todos os doentes, de alma e de corpo. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter uma segunda chance, para que a gente pudesse ser salvos finalmente. O erro começou lá no Éden, agora poderia ser resolvido. Pois, quando Adão condena toda a humanidade, comendo o fruto, acabou que todos nós nos tornamos falhos, contritos e pecadores. Agora, a nossa última chance seria Jesus Cristo. Glória a Deus. Porém, os publicanos, os fariseus, publicanos, eles eram pecadores. Eles não entendiam porque Jesus, ele tinha amor pelas pessoas erradas. Porque ele tinha amor aos pecadores? Por quê? Porque na visão deles, Jesus veio para arrecadar o máximo de justos, o máximo de pessoas sãs de espírito, podemos dizer assim. Coisa que a gente sabe que ninguém consegue ser são realmente em Jesus. Então a gente fachada. Mas mesmo assim eles eram julgadores. Eles criticavam Jesus por fazer seu ministério. Eles queriam saber o porquê Jesus preferia ficar junto dos pecadores do que com as outras pessoas. Mas é muito simples. Jesus veio para limpar a humanidade. Jesus é um sacrifício vivo, que limpa todos. Então, ele precisava estar perto dos pecadores. Não para ser corrompido por eles, mas sim para curar ele. E te ver que ainda aqui, Jesus está coletando discípulos. Levi. E Levi arrepende-se de seus caminhos. Então, o que ele faz uma festa em sua casa. Porque Jesus, o Filho de Deus, veio e disse para ele seguir. Então, Levi, na sua alegria, vem e faz uma festa em sua casa. Por mais que ele chame as companhias erradas, por mais que ele chame as pessoas de caminhos tortos, mas ele faz uma festa para Jesus em comemoração. E o próprio Jesus vai a essa festa, que gera o diálogo que vemos, onde eles perguntam por que Jesus está sendo com os publicanos. Mas é muito interessante a gente ver que o único motivo pelo qual Levi continuou sendo discípulo é isso, pois ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Levi, se ele não tivesse se arrependido, ele não seguiria Jesus, não teria festa. A festa seria uma forma de comemorar que ele está sendo salvo. Por mais que não tivesse todo esse compreendimento naquele ponto, mas ele via que Jesus era um homem bom e queria seguir seus caminhos. Então, o fato de Levi se arrepender, mudar seus caminhos, transformou o mundo dos discípulos de Jesus. E com certeza serão muito recompensados com os parabéns, porque foram quem começou a criar a igreja, foram a base da igreja.
Levi, assim como todos os outros discípulos, era extremamente importante para a história do mundo e desenvolvimento da igreja, pois foi um dos 12 que começou a criar os fundamentos necessários para que a igreja se estabelecesse. E foi Levi, um homem que tinha caminhos tortos, um homem que era publicano, um homem que extorquia o povo, um ladrão, podemos dizer assim, por causa que a extorsão de dinheiro é considerada como roubo, e era hipocrisia. E ele foi um dos discípulos e foi uma das bases para a criação da igreja. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele escolhe todo mundo de maneira correta. Jesus, ele vê algo que a gente não vê. A gente vê o exterior, vê o que a pessoa faz, vê o que a pessoa diz, e a gente julga ela com base nisso. Devemos julgar? Depende. Na verdade, a gente não pode julgar pessoas, mas sim as atitudes, porque tudo que alguém faz é derivado do que ela viveu, é derivado do que ela sente. A gente não pode julgar as pessoas porque todos têm valor igual. Para Jesus, todos têm valor igual a Deus. Mas podemos julgar sim suas atitudes, mas que o julgamento não seja algo que nos segue, mas sim que nos ajude a saber com quem estamos andando e como tratar as pessoas. Pois a gente sabe que o tratamento é diferente dependendo da pessoa. Não é questão de preconceito, não é questão de discriminação, mas sim se deveria. Nós sabemos que devemos tratar com autoridade, com respeito a autoridades. E a gente também sabe que a gente deve tratar com amor nossa família, são tratamentos diferentes. Agora Jesus, ele veio de uma maneira completamente diferente. Jesus, ele olha o interior, ele vê como que a pessoa se comporta, ele vê como que a pessoa sente, vê a preciosidade de sua alma. E Jesus, ele é a única coisa que pode tocar e limpar a pessoa. No caso de Levi, ele foi tocado e limpo. E é o que Jesus tem pra gente hoje e sempre. Ele deseja nos limpar e deseja nos purificar. Glória a Deus. Aleluia. Agora, no versículo 36. E ele também citou comparável para eles. Nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma roupa velha. Pelo contrário, a nova rasga o pedaço que foi tirado da roupa não combina com a velha. Nenhum homem põe vinho novo em outros velhos. Pelo contrário, o vinho se romperá e os odres se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. Nenhum homem, tendo bebido o velho vinho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos somos assim. Todos somos caídos e todos preferimos a nossa vida como está. Isso é um fato. Por mais que alguns podem ser mais justos que outros, porque já começaram a ser mudados por Cristo, mas todos preferem estar na sua zona de conforto, preferem estar aonde eles se sentem confortáveis, mas nem sempre é essa a resposta. Jesus nos chama para um combate real, verdadeiro e o mais importante de nossas vidas, que é o combate de salvação, o combate de mudança. A mudança que houve em Levi é o que ele quer trazer na gente. Ele quer transformar os odres velhos, que somos nós, em odres novos. Ele quer colocar um novo vinho, uma nova unção, uma nova vida. Aleluia. A todos nós. É o seu objetivo. E é necessário que tenhamos em mente que não basta apenas vir à igreja, não basta apenas participar dos cultos. O que é necessário é ter um acompanhamento diário e estar disposto a aprender e estar disposto a ser humilde para aprender mais. É verdade. Porque nós nunca seremos completos enquanto humanos de carne e osso, estamos suscetíveis a erros, nós não conseguimos entender tudo, por mais que tentamos. Jesus é a nossa única chance de ser mudado, ser diferente e ter uma vida digna. Pois uma vida sem Deus pode parecer boa ao coração carnal, mas padece a alma e padece o corpo a longo prazo. Porque a gente não vê ninguém que vive uma vida torta viver durante muito tempo. Ninguém que tem uma vida torta consegue ter uma vida boa durante muito tempo. Por mais que no começo seja aquela maravilha, só que de uma vida ilícita, mas ninguém consegue se manter dessa forma. O único que pode precisar de uma vida boa, de qualidade, de fato, é Jesus. Mas para isso devemos estar preparados
para que a gente seja transformado em odres novos e receber o vinho novo. Glória a Deus. Aleluia. É muito interessante uma das questões do porquê ocorreria o rompimento do odre. Quando eles colocavam o vinho começava a se fermentar ali dentro. Então gerava muitos gases, e isso esticava a pele dos homens. Então o odre, ele suportava uma quantidade X, e depois o vinho ia expandindo, o odre ia expandindo junto. Mas isso seria um odre cheio que vai esticando. Agora, se a gente pegar um odre velho, já foi utilizado, já teve esse processo de esticar, ele vai sair enrijecido, ele está duro naquela posição. Se colocar mais vinho e encher ele completamente, e quando o vinho começar a crescer ali dentro, ele vai se romper. Por isso é necessário a gente também respeitar uma coisa: não devemos sentar dando passo maior que a perna. Devemos seguir a linha e a risca que Jesus nos dá. Porque se a gente ser ambicioso o bastante de querer adiantar Jesus, de querer buscar coisas que a gente não tem capacidade, a gente vai acabar se perdendo. Mas para isso também tem que ter bom senso. Não basta ficar sempre no banco da igreja sem nada. Com o passar do tempo, com a maturidade da fé, o próprio Jesus vai nos guiando aos poucos passos que devemos tomar, e enfim a gente chega no ministério e começa a fazer a sua obra ativamente. Isso é o processo da vida de cada um. E o vinho novo que Jesus quer nos dar é o melhor. Porque por mais que no mundo material o vinho antigo seja melhor, mas o vinho de Jesus vai ser sempre o melhor do que a gente tem. A nossa vida humana, a nossa vida imperfeita, ela é pior do que o que Jesus quer nos dar. O que Jesus tem para nos dar é algo muito grande, mas a gente precisa estar disposto a mudar e estar de acordo com a sua palavra, estar disposto a entrar no combate, porque é realmente um combate muito intenso para que a gente enfim possa melhorar. Mas a gente tem que entender uma coisa: para que a gente possa ter paz é necessário uma guerra. É sempre necessário uma guerra. Na paz, ela só pode haver depois que a gente participa do combate. Porque se a gente não participar do combate, a gente não tem paz na guerra. A gente está em cima do muro. E na verdade já está infeliz, por causa de ter uma vida estagnada, parada e sem sentido. Porque quando a gente está com Jesus batalhando contra o mal, a gente está se limpa aos poucos. Quando a gente está completamente mal, a gente já está indo para a vida da perdição. Agora, se a gente ficar em cima, a gente não dá um passo, nem o outro, a gente fica ali, morre daquela forma, e Jesus disse que vai fomentar os mortos. Então a gente tem duas opções: ou se chegamos uma vez para o inferno, ou a gente vai com Jesus. Então, já que a gente tem a oportunidade, hoje e sempre, até que ele volte, de se render para ele, por que não fazer? É um convite hoje que queremos dar. Um convite diário. Por mais que a gente já aceitou Jesus, alguns já são batizados, outros não, mas ele quer que a gente dia após dia se renda, se arrependa dos seus pecados. Todos nós vamos cometer pecados, vez ou outra, mas que não seja a regra de nossa vida, mas sim a exceção. Por causa que a nossa vida é constituída de regras e exceções. Quando somos homens caídos, seres humanos imperfeitos, a nossa regra é o pecado e a nossa exceção é fazer coisas boas. Então, agora como Jesus já está nos trabalhando, já está nos transformando em odres novos, que a nossa regra seja fazer coisas boas e que a exceção seja o pecado. Aleluia. É uma questão muito preciosa que a gente tem, que é o direito de arrependimento. O que o ser humano tem de mais precioso enquanto sua vida carnal é um direito de arrependimento. Se a gente não pudesse se arrepender da mesma forma que os outros não podem, nós já estaríamos condenados. Mas Jesus veio para que a gente pudesse arrepender. Mas para os judeus, a salvação e as pessoas eram um caso à parte, como posso explicar. Então, o direito de arrepender é algo que vai nos trabalhar, é algo que vai nos modificar para melhor e que a gente possa aproveitar desse direito para que, enfim, a gente consiga ser trabalhado pelo Senhor, para que a gente se transforme nesses odres novos,
deixe de ser olhos velhos, que a gente suporte o vinho novo de Jesus e que ele cresça dentro de cada um. E também que a gente tenha um arrependimento verdadeiro. Porque a gente não vê muitas citações sobre o discípulo Levi, mas se ele for um discípulo, se ele se arrependeu realmente, andou com Cristo, ele tinha uma comunhão com Deus, porque Jesus ele dispensa os mormons. Então, Levi era obrigatoriamente um homem próximo de Jesus. Por mais que não tanto quanto Pedro, Tiago e João, que eram os principais. Mas daí surgiu outra questão. O porquê que Jesus escolheu pessoas e deixou outras? Na verdade, não é a pergunta correta. Jesus ele escolhe todo mundo, ele ama todo mundo. A diferença é o esforço. Todos nós, se conseguir seguir a Jesus, se conseguir seguir seus mandamentos, se esforçar a entrar nesse combate diário e ser salvo, nós vamos ter recompensa. Mas isso depende do esforço de cada um. A nossa recompensa vai ser maior conforme o nosso esforço. Por exemplo, Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais esforçados que Jesus tinha. Por isso eles eram os mais próximos. Enquanto os outros acabavam ficando pelo lado, mas não por serem menos importantes, mas sim por terem menos esforço. Então, além de ser um combate diário e que Jesus quer nos dar uma vida nova com ele, é um esforço muito grande para que a gente se destaque no meio da multidão. E por que é interessante a gente se destacar no meio da multidão? Pelo fato de existirem galardões, que são prêmios, tesouros, são coisas inimagináveis que Deus vai nos dar quando finalmente estivermos com Ele na sua glória. E como a gente vai estar fazendo a obra de Deus, se esforçando para se destacar, com certeza nossa recompensa vai ser dada. Aleluia. Só que um esforço não apenas de vir aqui na frente cantar ou pregar, é um esforço desde você abraçar um irmão, consolar ele, é um esforço desde fazer a doação para quem precisa. É um esforço desde ajudar algo que você com pequenas coisas. Até mesmo as pessoas que limpam a igreja receberão algo do Senhor. Que é um esforço que Jesus ele está vendo tudo que fazemos para que se aproxime dele. Mas ele também vê tudo que fazemos para se distanciar dele. Porque todos, uma vez ou outra, vamos acabar cometendo isso. Às vezes, propositalmente ou não. Ou cometemos as coisas de propósito, fazemos pecados de propósito, devemos se rever na nossa atitude e buscar o arrependimento genuíno de Deus, para que a gente possa, enfim, ser mortificado e restaurado. Por quê? Às vezes, a nossa natureza humana, carnal e caída, ela vai sim se sobressair. Às vezes isso pode acontecer. Nós somos feitos de três partes: corpo, alma e espírito. Se a carne sobressair, nós vamos pecar de propósito. Estaremos conscientes, estaremos pecando. E não vamos nos arrepender. É por isso que é necessário a gente fazer jejuns para mortificar a carne. E quando isso ocorrer, que não Jesus não ocorra, mas caso ocorrer, que a gente venha e peça com fé. E peça realmente desejando ser. Porque aos poucos esse arrependimento vai vir. Muitas vezes a gente se pega tentando se arrepender na força por algo que fizemos de propósito. Mas isso não funciona. É somente Jesus, com misericórdia e graça, que pode nos dar arrependimento verdadeiro quando esse não é a nossa natureza. Tipo, Levi ele era um publicano, ele era um homem mau. Ele era um homem completamente à parte, longe do que Jesus pregava, ensinava. Mas ele estava ali. E com o passar do tempo ele se arrependeu. Na verdade, foi algo até que questão também. Ele viu Jesus, ouviu suas palavras, se arrependeu, é o que deveríamos fazer. Mas caso não termos fé, nós devemos pedir com fé para Jesus. Porque assim, ele ouve e escuta pessoalmente cada um. Glória a Deus. E o sacrifício de Jesus para nos dar um vinho novo, para nos transformar em odres novos, foi algo imensurável. Nenhum de nós seria capaz de reproduzir o que Jesus fez. E nenhum está. Primeiro porque a gente é pecador, a gente já nasce com pecado. E a gente já nasce com chato. Então a gente não poderia fazer isso.
critérios seriam um cordeiro sem manchas e completamente perfeito, Jesus Cristo. Outra coisa, nenhum de nós estaria disposto, na maioria das vezes, a sacrificar a vida para salvar pessoas que nem conhecemos. Jesus estava. Naquele momento, com carne e osso, como homem, ele não me conhecia, não conhecia ninguém daqui, não conhecia ninguém do futuro, não conhecia ninguém que tivesse foi. Mas ele pegou e sacrificou para que todos pudessem ter o direito à salvação. Glória a Deus. Por pessoas que naquele momento eu não conhecia, por pessoas que no futuro vão trair sua confiança, por pessoas que no futuro vão pegar o que deu de mais importante e por vezes vai jogar na lama. Porque fazemos isso. Todos acabamos por fazer isso. Por causa que o direito de arrependimento, o direito de salvação, ele está aqui para todos os momentos. E quantas vezes acabamos desprezando isso? Quantas vezes a gente acaba, por orgulho, querendo se vangloriar acima dos outros, por mais que a gente não perceba, nós fazemos isso. Alguns mais, outros menos, mas o que importa é que todos fazemos uma hora ou outra. E é algo completamente errado. Verdade. E é algo que mancha o sacrifício de Jesus. A gente meio que te recusa o que ele fez indiretamente. É por isso que é necessário ter uma vigilância sobre o que fazemos. É necessário estar consciente sobre o que estamos fazendo, ter plena consciência sobre isso. Para que a gente não acabe danificando a nossa própria salvação, não acabe manchando o sacrifício de Jesus em nossa vida. Porque o que Jesus fez foi algo completamente fora da curva, algo que nenhum de nós poderia fazer, e algo que feriu até mesmo o coração de Deus, porque era seu filho morrendo ali. A perda tão grande que foi de Jesus passar pela morte, e a perda tão grande que foi para Deus de viver esse filho passando pela morte, sendo que no seu estado natural eles são mortais, incorruptíveis, e ainda morrendo por pessoas que no futuro negariam a ele. Então, que dia após dia a gente venha refletindo sobre o que fazemos, como somos, para que a gente não acabe negando o sacrifício de Jesus, querendo ou não, e que a gente se aproxime dele, porque é a nossa última saída e também a nossa única. Por causa que tudo que é necessário para fazer, para que fôssemos salvos, ele já fez. Agora basta a nossa parte. O maior presente é Jesus, o maior presente é o que ele já fez. Às vezes a nossa fé é baseada em coisas. Por exemplo, quando o jovem rico pergunta para o Senhor, ele deveria fazer para que ele fosse salvo? Jesus passa a lei para ele disse que já sabe, mas ele queria algo mais. Então Jesus disse: vá e dê tudo que você tem para os pobres. Não é que é pecado ser rico, mas quando a riqueza está te consumindo, quando a riqueza está sendo mais importante do que Deus na sua vida, acaba que te corrompe. Então, por isso é necessário, independente de como somos financeiramente, que a gente esteja ao lado de Jesus. Não pelo que ele pode dar, mas sim porque ele já deu. Porque o que era mais importante para nós, ele já deu. O que era mais importante para que a gente fosse salvo, ele já deu. O que era um lugar de eternidade para que a gente possa viver, ele já fez, já construiu. Agora basta que a gente se renda a ele, entregue-se a ele, para que a gente possa viver as suas maravilhas, tanto na terra quanto no seu reino. É verdade. Que isso é muito próximo. Além disso, se a gente for analisar com outros olhos, pelas Escrituras, o sacrifício de Jesus, a gente tem que olhar de parte para entender o quão brutal foi a sua morte. Porque para nos dar esse vinho novo, Jesus pagou um preço muito caro que muitas vezes não entendemos a fundo como foi. As Escrituras nos dizem que ele suou sangue. Durante séculos foi dado como mito. Isso aí, inclusive, foram utilizados como argumentos contra a fé cristã. Mas depois de eventos grandes de conflito, como por exemplo as duas grandes guerras, a gente viu que é possível sim, quando a pessoa está num estado muito forte de medo, ela acaba suando sangue, como uma resposta extrema do corpo àquele estresse. Por causa que Jesus, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele sabia o que aconteceria com ele. Não é por causa que a Bíblia diz que se esvaziou um homem ali. Quem disse que aconteceria seria Deus. Ele já sabia, mas ele estava com muito medo, por causa que ele também era humano.
também sentia dores como ele sente. E a Bíblia nos conta que Jesus foi chicoteado e depois foi crucificado, mas o açoite romano não era apenas bater com chicote nas costas, eles equipavam os chicotes com pontas de ossos e metais. Então cada chicotada arrancava a carne e o sangue, expondo seus músculos e os seus órgãos. Então Jesus ele está mortalmente ferido. E ainda os pregos, da forma que ele foi crucificado, travou toda a sua musculatura do peito, por causa de estar com os braços abertos ali, preso naquela posição, travou o cansaço. Então ele tinha que ficar se balançando na cruz para cima e para baixo, para que ele pudesse respirar um pouco. E a cruz não era bem trabalhada com a madeira desses bancos que não tem nenhuma farpa. Era uma cruz cheia de farpa, madeira cruenta ali. Então, conforme ele ia indo para cima e para baixo, aquelas farpas de madeira entravam dentro dos seus órgãos internos. E ainda assim, ele teve misericórdia para dizer que eles não sabiam o que fazer. Para pedir misericórdia para ele, sofrendo maior dor que o ser humano poderia passar naquele momento. Ele fez isso, pedindo misericórdia pelos seus agressores. Quando o soldado romano fura a sua costela e de lá dentro sai sangue e água, a gente sabe que é um sintoma do derrame pericárdico, que é basicamente quando o coração e os tecidos cardiovasculares começam a armazenar líquido do lado de fora. E como a lança perfurou eles, saiu tanto sangue como aquela água. E geralmente isso aí se dá quando tem choques extremos no corpo. Então a morte de Jesus foi extremamente brutal. Porém, uma antiga profecia do Antigo Testamento dizia que nem o osso seu seria quebrado. Isso de fato foi verídico. Nem o osso de Jesus foi quebrado. Quando os pregos atravessaram, não foram exatamente a sua mão, porque quebraria os ossos e romperia a mão. Foi no meio do seu pulso, foi no meio do seu braço. Não no músculo, mas sim próximo à mão. Porque ali seria um local ideal para não quebrar nenhum dos seus ossos. Para fazer menção ao Cordeiro da Páscoa, quando Moisés sai com o povo do Egito. Então, a gente também pode perceber uma coisa: as Escrituras contam o futuro pelo passado. Deus, pelo fato dele saber todo o passado, presente e futuro, ele também conta uma história do futuro pelo passado. Se a gente analisar o Novo Testamento, ele é a resolução, ele é com clareza tudo o que aconteceria, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Enquanto isso, o Antigo Testamento são os sombras. E tudo isso aí faz parte de um plano grandioso do Senhor para salvar a gente desde a queda de Adão. É aí que a gente vê o tamanho do amor do Senhor por pessoas que muitas vezes já o trocaram, muitas vezes já o traíram. E ele tem esse amor tão grande por nós. Ele tem esse amor que ele decidiu sacrificar a sua vida em prol da nossa. Ele decidiu se pôr em maldição no nosso lugar, para que a gente pudesse, enfim, cada dia mais e mais. Por isso, é importante que a gente se coloque na posição de filhos de Deus e que a gente se prontifique para o combate. Para que a gente vá contra o mundo, que a gente vá contra os demônios, contra tudo que é contra Deus. Para que a gente possa, enfim, ser herdeiro do reino, para que a gente possa, enfim, estar lá com Jesus, para que a gente cumpra todo o plano de Deus que foi escrito há milênios para nos salvar. Para que a gente não negue um destino glorioso que Deus tem preparado. É difícil, é muito difícil. Mas é melhor que a gente sofra na terra, enquanto vida passageira, do que a gente sofra pela eternidade no lago de fogo. Temos todas as oportunidades de ser fiel, ser temente e obediente. É verdade. E devemos fazer. Mesmo que seja difícil, a gente pode pedir para Deus para que nos capacite. Aleluia. Mas também temos que entender uma coisa: quando pedimos algo desta forma para Deus, não vai simplesmente cair do céu e suportar, não vai cair do céu paciência, não vai cair do céu fé.
mas Ele vai nos dar situações para a gente estar ciente, para que a gente tenha fé e para que a gente também possa suportar. Mas é muito melhor que a gente suporte dores aqui do que pelo resto da eternidade. Porque a nossa vida como humano, como carne e osso, é só o começo, não é o fim. Quando fecharmos os olhos pela última vez nesse corpo, no nosso coração bater pela última vez, não é o fim, mas é o começo de uma história que nunca vai ter fim. Porque o que Deus tem para nós, o que Deus tem preparado, é algo que é inacabável. E como seremos filhos de Deus, também não acabaremos, não morreremos, não nos perderemos pelo tempo. Nós ficaremos com Ele pela eternidade tendo a melhor vida possível. Glória a Deus. Tudo isso, se a gente ouvir o que Jesus disse, se a gente ouvir o segue, se a gente se arrepender como Levi, e se a gente aceitar ser olhos novos, aceitar ser roupas novas, aceitar estar sem os furos e aceitar receber o novo. Uma linda reflexão aqui é sobre os buracos da roupa, porque ele fala sobre o remendo novo que encolhe e rasga a peça, e a gente sabe que todos nós temos um ponto vazio dentro de si, algo que nada supre, algo que é uma lacuna vazia dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Esse espaço é um espaço específico para Deus. Nenhum remendo que a gente coloque pode costurar, nenhum remendo que a gente coloque, nada. Não são drogas, não são vícios, não são qualquer outra coisa que tente tomar o lugar de Deus, que vai suprir esse buraco, essa lacuna. Muitas pessoas vivem vazias, vivem praticamente mortas, vivas. Elas vivem dia após dia de uma vida miserável, por causa que elas descobriram esse buraco dentro de si e não conseguem suprir. E é um buraco sem fim, por causa que apenas uma peça sem fim pode estar ali dentro. E essa peça é Deus, é Jesus, é o vinho novo que Ele tem preparado. Aleluia. Então que a gente aceite ser costurado por Jesus, para que a gente seja perfeito, um tecido perfeito, renovado, sem marca, sem furo, sem manchas, mas completo no seu nome, completo no seu amor, e tendo a vida mais linda, próspera e bela que Ele pode nos dar, tanto materialmente, como espiritualmente, e tanto no seu reino voltar. Aleluia. Mas tudo isso começa ouvindo seguindo a Jesus e estando disposto a ser cristão, estando disposto a entrar no combate e mudar de vida. Esse combate é diário. Esse combate nunca vai ter fim, até que morramos. Mas conforme vamos vencendo essas batalhas, grandes ou pequenas, a gente vai sentindo o trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar de Deus. Vamos aos poucos sendo cada dia mais próximos de Cristo e honrando o nome de cristão. E cada dia mais Deus nos aprimora e nos utiliza como instrumento de salvação para mais pessoas que, assim como nós, já viveram uma vida miserável, triste e sofrendo as mais diversas dores, sejam psicológicas ou sejam físicas. Porque uma vida sem o Senhor é uma vida miserável, pois a Bíblia nos afirma com clareza que a tristeza na presença do Senhor salva de alegria. Como vai ficar a nossa vida sem a presença do Senhor? Como vai ficar? É verdade. Não tem como a gente ter uma alegria duradoura, uma alegria perpétua sem Jesus. Não há forma, por causa que Ele é o vinho novo preparado. Ele é a vida perfeita preparada. Glória a Deus. Porém, essa vida perfeita não será aqui na terra. Nossa vida será boa aqui, mas não será perfeita. E seremos expostos à dor, ao sofrimento, mas seremos provados, testados e sofreremos com Jesus. Porque é melhor chorar com Jesus do que sofrer com o diabo. Verdade. Obrigado, Senhor. Então, que a gente venha dia após dia pensar e refletir nessa palavra, que ela não seja apagada com o tempo, que a gente não esqueça dela. Tanto eu quanto vocês, que a gente possa ser aprimorado dia após dia e permitir que Ele entre e mude nossa vida. E com tudo isso que ouvimos hoje, que a gente seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus,
ele foi o homem mais bom da vida, a pessoa que melhor fez o que Deus desejava, foi a pessoa que mais tinha amor. E mesmo assim, sem usar o chamado de bom, então quem somos nós? Então é melhor que a gente siga o exemplo de quem foi melhor, do que a gente tem que seguir o nosso próprio caminho. Pelo nosso próprio caminho é falho. Nós somos falhos, nós somos corruptíveis. Jesus não. Quando estamos com Ele, a gente vai ter uma vida plena, satisfeita. Quando somos longe dele, a nossa satisfação simplesmente não vai haver. Uma vida sem satisfação, uma vida sem propósito é uma vida vazia. E uma vida vazia é um mar interminável de mágoas, tristezas, dores, raivas, ódios, e que nunca vai ter fim. Literalmente nunca vai ter fim. Porque mesmo após a morte de quem estava longe de Cristo por opção, sofrendo todos esses males, ainda passará nisso no inferno. Ainda vai passar mais disso no inferno, caso se recuse a estar com Jesus Cristo. A palavra cristão, ela era utilizada para chamar de pequenos cristos, ou seja, imitações, vamos dizer assim. É alguém que segue os mesmos passos de Jesus. Mas daí a gente fica com o questionamento: será que somos cristãos de verdade? Ou somos apenas uma fachada, uma casca? Às vezes nem isso somos. Não somos exemplos para nada. Mas se a gente estar realmente com Cristo, seguindo seus passos, seremos reconhecidos. Da mesma forma que o povo reconheceu o rosto de Moisés brilhando para Deus. Então que a gente venha seguir esse segue-me, que a gente venha receber o dia novo. E também seja preparado, sempre tentar dar passos maiores para a perna, para que a gente não se rompa. Porque depois de estar rompido por nós mesmos, vai ser muito difícil para restaurar. Porque os olhos rompidos, eles não conseguem se encaixar no outro. Nada consegue. Linhas não costuram, colas não colam, sempre vai vazar aqui. A única que pode curar quando estamos destruídos como olhos é Jesus. Então que não venhamos a dar o passo maior que a perna, porque acabaremos matando a nossa fé. Matando. Porque mesmo se a gente ter uma boa fé, se dermos um passo maior que a perna, se tentarmos fazer coisas que não temos capacidade ainda, que um dia teremos, a gente vai matar a fé sem querer. Por mais que a intenção seja boa, por mais que a intenção seja fazer a obra, a gente vai acabar destruindo aos poucos, ou de uma vez só, a nossa fé, a depender da gravidade do que fazemos. Ser cristão, muito além de apenas seguir a Jesus e tentar imitar Ele, é ter escolhas conscientes, pensar no que isso vai repercutir no meu futuro. É estar próximo dele e pensar como que eu posso seguir da melhor maneira, escolhendo sabiamente os caminhos, com base nele, com muita oração. Glória a Deus. Aleluia. Então, para que a gente escolha mais os caminhos certos, para que a gente esteja mais próximo dele, ele tenha escolhas mais sábias, é necessária a oração. Jesus sabia os discípulos a quem ele escolheria, porque Deus mostrava para ele. Ele não ia apenas duas pessoas aleatórias, vem comigo, eu gostei de você, seu rosto é bonito. Não. E o próprio Deus indicava quem deveria. Isso é algo que é extremamente lógico, pois qual seria a lógica de Jesus sempre escolher duas pessoas aleatórias? Nenhuma. Ele viu o que os outros não viam, ele viu um potencial ali dentro. Ele escolheu os 12 discípulos, as 12 melhores pessoas que tinham potencial de fazer obras. E tem um significado profundo por trás do número 12. O 12 para a cultura hebraica significa plenitude. Então, ele queria escolher a plenitude daqueles que têm a melhor capacidade. Ou seja, aqueles que são mais dispostos a entrar no combate. Por isso que esses 12 homens foram honrados na Bíblia e que construíram as bases da igreja. E a gente vê isso aí, esse padrão se repetindo em toda a Bíblia. Os números 12, o número 7, é sempre esse. Aleluia. O 7 significa santidade, enquanto o 12 significa plenitude. A gente vê
Gênesis, em todo lugar ele estaria. Inclusive na escolha da quantidade de discípulos. Não foi uma escolha aleatória. Não foi. Jesus escolheu os mais capacitados, até mesmo Judas, ele era um homem capacitado. Judas, por mais que tenha traído Jesus, ele era um homem capacitado. Ele fazia a obra, ele também pregava. Porém, o coração dele não estava em Jesus. O coração dele estava na sua situação financeira. O coração dele estava em bens materiais. Ele trocou Jesus, trocou o vinho novo pelo vinho velho. Ele preferiu dizer que o velho é melhor. Ele preferiu experimentar o velho. Isso conduziu para a sua morte. Se Judas ele não tivesse traído Jesus por 30 moedas, ele teria um ministério grande e próspero. E Judas, ele podia ter feito isso. Judas, ele era amigo de Jesus. Ele tinha todas as oportunidades, mas ele preferiu trair por 30 moedas de prata. Estudiosos afirmam que o perfume que a mulher jogou aos pés de Jesus e depois secou com seus cabelos valia mais ou menos 300 moedas de prata. Ou seja, com isso, Judas estava falando, você vale menos que o seu perfume. Judas, ele, por mais que fosse um homem capacitado, ele não tinha amor nenhum por Jesus, ele era um homem falso, ele tinha aquela capacidade. Mas Jesus não escolheu ele por coitadinho, ele sabia quem Judas era. Tentou salvá-lo, Judas se recusou e traiu ele para cumprir a profecia. Mas Jesus tentou. A Bíblia chama Jesus de sol da justiça. Mas o sol, ele manda radiação, manda luz para todos os campos. Todos. Então, Deus, ele investe em todos os planos, até os que vão dar errado. Deus investe em todo mundo, até em quem já sabe que não vai dar certo. Por causa que ele tem a visão do futuro, ele consegue saber de tudo. Ele investiu no homem sabendo que ia dar errado. Mas por quê? Não é porque ele não tem capacidade para entender que isso não vale a pena, mas sim por causa que quer mostrar o seu amor. E no fim das contas vale a pena você investir em todos, porque você vai mostrar que você está disposto a receber mais pessoas para contigo, para receber mais amor. Era essa a intenção de Deus, foi essa a intenção de Jesus. Não foi ele andando contigo para todos os lados de forma aleatória. Ele investiu de forma equivalente em todos, para mostrar o seu amor. Porém, ele é justo. Por isso é o sol da justiça. Ele é justo. Ele vai avaliar todos nós conforme agimos, conforme falamos, com tudo que fazemos. Se a gente vai aceitar o vinho novo ou não, se a gente vai aceitar ter uma vida com Jesus ou não, se a gente vai se arrepender dos pecados ou não, e fazer mais coisas. E vai dar o veredito final, e que é o veredito mais justo que existe. Se a gente vai entrar no seu reino, você não vai. Porque não é justo que Deus abrace aqueles que o traíram até a última gota. Por mais que ele ame, ele vai deixar que soframos mais pela questão do livre-arbítrio. Se Deus simplesmente se pegar todos, assim, não, ninguém vai ter que enfrentar lutas para ser salvo, ninguém vai ter que ser um modelo novo, e ele simplesmente pegar e falar assim, todo mundo vai vir no meu reino. Seríamos todos marionetes, ninguém escolheria nada de fato. Agora, quando a gente tem a oportunidade de dizer, eu não te quero, mesmo assim falo, eu te quero, eu te amo, eu te adoro, nós seremos contemplados. Seremos recompensados, estaremos com ele. Então, por mais que Deus ele ame todos os seus filhos e que ele visse em todos, ele permite que alguns, a maioria, infelizmente, irão ao inferno. Porque a gente precisa pensar numa conta básica. A gente sabe que miríades e miríades de anjos se voltaram contra o Senhor e depois caíram na terra, se afundaram em demônios. Mas por mais que eram muitos, quase incontáveis, era a minoria. E essa minoria foi corruptível com Jesus. Enquanto isso, a maioria da humanidade que se acusou recebeu o maior presente, que é Jesus. Infelizmente vai acabar.
Mas não porque Deus quer, ou porque Deus é sanguinário, ou porque Deus é Senhor, mas sim pelas suas próprias escolhas. O inferno, o lago de fogo e enxofre, não é uma tormenta apenas pelo calor, mas sim porque o inferno realmente, aquele onde depois do Apocalipse, a besta, o falso profeta e o anticristo serão jogados, ele ainda está vazio, mas ali é a total ausência do Senhor. Ninguém até hoje na história experimentou a total ausência do Senhor. Porque Deus ele sai em todos os lugares ao mesmo tempo. Por mais que a gente esteja triste, a presença de Deus, por mais que nós sentimos, nos deixa aptos a viver. Nos dá um motivo, nos dá um consolo, por mais que às vezes não sintamos. Agora, a total ausência do Senhor vai trazer uma tristeza inestimável. Por isso que são os choros sofridos. Ninguém quer sofrer, ninguém quer. Mas às vezes é necessário em nossa vida que a gente se coloque no sofrimento para receber um presente maior. Então que a gente venha colocar-se em sofrimento para que a gente seja com Cristo. Não por gostar de sofrer, mas sim porque a gente sabe que no futuro receberemos um presente maior. E também não é apenas pelo presente, mas sim por quem dá o presente, por quem sacrificou e por quem deu sangue. Não é? Glória a Deus. Que a gente veja e reveja nossas atitudes, que a gente pense nos caminhos que são bons, e que sejamos dispostos a sofrer com Cristo, e que a gente queira ser roupas novas, odres novos, e ser vinho novo, para que a gente enfim possa ter uma vida próspera, boa e abençoada, tanto na terra quanto no reino do Senhor. Amém? Amém. Vou fazer uma oração com os irmãos. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com os seus filhos. Senhor, de mim não saiu nada. O Senhor foi quem me guiou, foi quem trouxe as palavras para minha boca, porque de mim eu não posso produzir nada. Que a sua palavra penetre profundamente na alma e no ser de todos os irmãos, seja os que estão acompanhando agora na igreja, seja os que vão acompanhar no canal. Mas, Senhor, por favor, faça que a sua mensagem toque e que a sua mensagem mude destinos, mude sentenças e que mais pessoas venham aceitar o vinho novo, que mais pessoas venham aceitar o seu Santo Espírito na sua vida, que mais pessoas aceitem estar contigo, para que, enfim, o seu maior plano seja concluído e que mais e mais ceifeiros para grandes cidades surjam, para que a gente possa auxiliar na sua obra, para que a gente possa trazer luz para o mundo, para que a gente possa ser sal na terra de fato. Senhor, ajuda-nos a nos arrepender de tudo que não nos conseguimos arrepender. Senhor, ajuda-nos a mortificar a carne, ajuda-nos, porque de nada somos sem Ti. E se o Senhor não nos ajudar a mortificar a carne, não podemos com as forças naturais. Então, Senhor, ajuda-nos a deixar de lado a natureza caída, a deixar o velho Adão, a ser uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus.